A vida adulta é sobre saber fazer escolhas. E você só percebe isso depois de quebrar a cara por muito tempo. Café? Recentemente eu me peguei pensando sobre algumas coisas relacionadas à minha vida, e a verdade é que eu já cheguei em um ponto em que eu preciso fazer certos planejamentos. Eu sei que cada um tem o seu tempo e que as pessoas amadurecem, algumas mais do que outras, em um determinado tempo. O que determina que você chegou à vida adulta são as decisões que você começa a planejar antes de tomar. E é isso que eu tô me pegando fazendo agora. Eu tô numa fase em que falta pouquíssimo para eu terminar a minha faculdade, e muitos dos planejamentos que eu idealizei antes de terminar a faculdade para depois de terminar a faculdade executar, são planejamentos que eu tenho que começar a colocar em prática agora. Mas eu me coloquei em um dilema muito grande. E qual que é esse dilema? Bom, eu sempre falei para os meus amigos mais próximos que um dos meus maiores sonhos era morar fora. Só que por diversas vezes eu me peguei pesquisando por Canadá ou Portugal ou até mesmo Dublin. E o fato é que agora que as coisas estão chegando perto, já que o meu planejamento era que eu saísse do país assim que eu terminasse a faculdade, eu tô tendo alguns conflitos internos, porque a verdade é que eu ainda não decidi qual que é o país que eu quero morar, e ao mesmo tempo novas ideias começaram a surgir. Por exemplo, eu comecei a ter muita vontade de ter um carro, só que ao mesmo tempo eu sei que se eu comprar um carro agora, eu sei que isso vai acabar com o meu planejamento de sair do país em 2028. Então, ser adulto é abrir mão de certas coisas, com certeza, porque eu não preciso ter um carro, mas isso com certeza me deixaria muito mais feliz. Isso com certeza faria eu lembrar nos piores momentos do meu dia pelo que eu tô trabalhando, porque a gente passa entre 8 a 10 horas do nosso dia em uma empresa, e por mais legal que ela possa ser, você ainda tá trabalhando. Então é bom ter esses luxos de vez em quando, e o carro entraria como isso, só que ao mesmo tempo eu não preciso, e isso iria me complicar bastante pro meu futuro. Esse é o ponto da coisa toda. E aonde eu quero chegar com isso? Tem algo que eu tenho reparado bastante nas pessoas da nossa geração, que é o quão desapegadas são as pessoas da nossa geração. Eu vou ir um pouquinho pro lado para esse título caber um pouquinho melhor aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você usa bastante o LinkedIn, o que é preocupante ao mesmo tempo profissional, mas se você utiliza bastante o LinkedIn, você já deve ter caído em algum post falando de como os empresários estão preocupados com as pessoas da nossa geração, porque as pessoas estão desapegadas às coisas. Só que isso não cai só para o âmbito profissional, mas para o âmbito pessoal também. A verdade é que nós somos desapegados com planejamentos porque nós não temos uma expectativa muito grande de que as coisas vão ser boas. Então a gente acaba utilizando todo o dinheiro que a gente tem para coisas pequenas e superficiais, abandonando qualquer tipo de planejamento. Eu não tô falando que toda a nossa geração é assim, até porque eu conheço muitas pessoas que são até mais novas do que eu e já têm apartamento próprio, são casados, têm carro. Meu irmão, por exemplo, é um excelente exemplo de pessoa. O fato é que nem todo mundo é assim, e muitas pessoas, na minha idade inclusive, não ter um apartamento, um carro ou alguma coisa assim, é um sinônimo de algo ruim para pessoas mais velhas, pessoas de outras gerações. Tendo em vista que as pessoas das gerações mais antigas, como as dos meus pais ou dos meus avós, na minha idade já tinham construído muitas coisas. Então é claro que essas pessoas vão reclamar das pessoas da nossa geração. E pra ser sincero, em alguns momentos eu até concordo com eles. Veja, eu entendo que essa despreocupação com planejamento tem um motivo, e é um motivo extremamente válido. Só que o ponto é que essa despreocupação passa a virar parte da personalidade da pessoa, e isso é o que me incomoda, porque essa falta de compromisso se reflete para todos os lados, inclusive no âmbito social. Eu não tô falando que eu sou uma pessoa extremamente chata quando eu digo que muitas pessoas costumam cancelar compromissos em cima da hora comigo, mas me incomoda bastante, me incomoda sim, e isso é algo que eu percebi que acontece com muitas outras pessoas, só que as pessoas levam isso mais na boa do que eu. E eu não. Honestamente, eu não levo não. Porque, cara, a minha semana inteira é extremamente atolada de coisas. Eu vou pra faculdade, eu vou pra academia, eu vou pro trabalho. Tudo isso ocupa boa parte do meu tempo, fazendo com que o meu final de semana seja extremamente sagrado e eu queira passar um tempo só comigo mesmo. E esse tempo é milimetricamente calculado. Então, se você me chamar pra sair e eu topar,
eu vou me preparar pra isso. Só que quando eu digo que eu vou me preparar pra isso, eu estou há dias me preparando pra isso. E aí, se você simplesmente cancelar em cima da hora, eu vou ficar irritado. E com razão. Só que isso é um exemplo muito específico, você pode até comentar. Mas não é só sobre isso, é sobre desapego com certas coisas que, poxa, cara, você poderia dar um pouquinho mais de esforço. Seja no próprio trabalho, às vezes os próprios empresários estão certos mesmo. Tem muitas pessoas que não parecem se importar. E honestamente elas não estão se importando, porque elas não sabem qual que é o valor das coisas. Isso é uma questão de amadurecimento. Você só vai se importar com o seu trabalho quando você tiver um objetivo. Por que você está trabalhando ali? Se você é uma pessoa que é só um recepcionista em um hotel, ou algum cargo mais baixo, não tem por que você se importar tanto com esse emprego, porque você sabe que dali, em teoria, você não vai crescer. Agora, se você está atuando na sua área de estudo e você tem um planejamento de crescer, as coisas mudam, porque você vai por conta própria querer evoluir. Isso é diferente, isso é planejamento, isso é ser adulto. O fato é que até você chegar lá, você já quebrou muita cara. Então, para você precisar evoluir, alguma coisa muito ruim aconteceu. E essa coisa muito ruim às vezes é necessária, porque só assim para você sair debaixo das asas dos seus pais, só assim para você querer crescer, seja por uma desilusão amorosa, seja por uma ambição pessoal envolvendo riqueza ou amor, eu não sei, mas isso faz com que as pessoas queiram seguir os seus próprios caminhos e os seus objetivos, e a partir daí você tem uma convicção, um objetivo, isso te torna mais forte. E aí a gente vai chegar no próximo ponto desse vídeo, que é: pessoas com objetivo são muito mais atraentes do que pessoas que vivem o dia de maneira comum. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu sou um cara que é muito chato pra se relacionar com as outras pessoas, porque, sim, eu com certeza me importo muito com a aparência, e eu não tô falando que eu sou uma pessoa extremamente bonita, eu tô falando que eu me preocupo com a aparência. Mas, ao mesmo tempo, uma das características que mais me preocupa nas pessoas é se elas têm um objetivo de vida ou não, porque o que vai fazer eu querer ficar com você além da aparência física? Como uma aparência física vai sustentar o meu relacionamento? Então, se você não tem ambição, se você não tem um objetivo, você não é ninguém, sabe? Você ainda tá em fase de aprender as coisas. Agora, se você tem um objetivo, isso pode se tornar parte da sua essência e da sua personalidade. Você age todos os dias por conta daquele objetivo. E isso é algo louvável. É o que te destaca, é o que te deixa atraente. E é por isso que é bom você ter um objetivo. E é o que te torna adulto, mais uma vez falando. Enfim, eu acho que é isso. Eu não sei mais o que falar. Tchau!